Graça e paz, querido, nosso muito boa noite, né? Estamos iniciando mais um culto no seu lar, Ouvir e Crer Rolândia. Quero agradecer a você que está comigo nesta noite, né? E hoje nós vamos participar da nossa Santa Ceia do Senhor, né? Logo no final aí nós vamos estar participando do sangue do corpo de Cristo, né? E quero convidar você aí, né, a ser aí o nosso parceiro, nosso colaborador, você que está aí, que Deus abençoe a sua vida poderosamente aí, né? Que Deus ele possa abençoar você grandemente nesta noite, né? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, né? Do nosso apóstolo Heber Rodrigues, né? Da Bispa Iula. E nós aqui em Rolândia estamos aí com Ouvir e Crer Rolândia, né? Os nossos cultos online são quinta, sexta e sábado, né? Aí muitas pessoas podem perguntar, mas pastor, por que é por causa que o pastor, o apóstolo Heber tem o culto no domingo, na segunda, na terça e na quarta, para que a gente possa também nos alimentar da palavra de Deus, beleza? Então, hoje nós vamos ter a nossa primeira Santa Ceia do Senhor, que Deus possa nos abençoar, que este ministério possa crescer, e você que quiser fazer parte deste ministério, você pode entrar em contato comigo, né, com o pastor Antônio, e Deus ele vai te abençoar você através do nosso WhatsApp 43 98848 7976 aí, né? Vamos a uma palavra de Deus nesta manhã, nesta noite, aliás, né? Uma palavra profética para a sua vida, que Deus ele possa abençoar aí poderosamente aí a sua vida. Que Deus ele possa. Nós vamos estar trazendo uma palavra concernente à Santa Ceia do Senhor nesta noite, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida, né? Você que quer fazer parte aí do grupo Ouvir e Crer, né, Rolândia, é só entrar em contato comigo que nós adicionamos você no grupo aí, você vai ser abençoado em o nome de Jesus, né? É isso aí, né? Você vai ser abençoadíssimo aí, né? Que bom poder estar aí junto com você, né? É uma palavra profética que está em 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 23, né? Hoje é ceia, você pode ceiar na sua casa, né? Você aí pode preparar, né, a sua ceia, ceiar com a sua família, juntamente conosco aí, né? Então, a ceia do Senhor, né? E você aí está livre para ceiar, para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O versículo 23 diz assim, né? Para nós, né? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes do cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Querido, quando Paulo escreve isso, ele está falando num sentido espiritual. O que nós queremos trazer para você é que nós precisamos trazer em memória aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus fez. Por isso, aquele que come ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Querido, nós precisamos, nesses últimos dias, ter uma comunhão maior com Jesus. O que nós queremos trazer para você nesta noite festiva,
é que Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Querido, nós precisamos, né? Romanos, capítulo 8, né? Paulo escrevendo, que forma que nós temos andado, né? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação mais, porque nós já não estamos na carne, nós estamos no Espírito, né? Existem diversas barreiras para nos enchermos do Espírito Santo, para nos enchermos do Espírito Santo. O pecado, ele quebra esse relacionamento. Mas Paulo está dizendo agora nenhuma condenação há. Você é livre. Você é livre para adorar, você é livre para dizimar, você é livre para ofertar. O que nós queremos chamar sua atenção nesta noite é para que você entenda que o projeto de Deus na sua vida é algo importante. Que você entenda que o que Deus tem para você é algo mais. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Olha só. É interessante, querido, que nesta noite, né, nós possamos glorificar, né, a Deus, né? Vocês, porém, não estão na carne, nós não estamos na carne, nós adoramos. Não importa a circunstância, não importa o momento, importa que eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Importa que eu estou adorando. Querido, na sala da minha casa aqui, por exemplo, onde eu estou hoje, é a Igreja de Cristo, onde nós estamos participando, onde nós vamos daqui mais alguns instantes participar da ceia, onde nós vamos participar da ceia do Senhor. E é nesta noite que eu quero chamar você a este encontro com Deus. Agora, vocês, porém, não estão na carne e no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Eu sou justificado, eu tenho a justificação, porque Cristo morreu por mim, porque Cristo morreu por mim. É nesta noite que eu quero chamar a sua atenção, né? É nesta noite que eu quero chamar a atenção. Vós, porém, não estão na carne, no fundo, bem naquele lugar que apenas só você conhece. Só você conhece, querido. Você é santo ou pecador? Você é santo ou pecador? O que você é? Quem entendeu que é santo vive em Romanos 8. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Querida, é importante isso para nós. É importante isso que ele venha relatar no nosso coração, algo que traz para nós um sentido do projeto de Deus na nossa vida. Né? Quem entende que o Espírito Santo vive em Romanos, visitando de vez em quando, mas volta rápido possível para Romanos 8. Uma segunda pergunta, você diria que a vida cristã é fácil, difícil ou impossível? Quem entende que ainda é pecador vai responder que é difícil, mas quem entende que é santo vai responder que é fácil, ou até impossível. Fácil porque o Espírito vive a vida de Jesus em nós. O Espírito, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Querido, o que nós queremos trazer para você nesta noite é que o Espírito Santo de Deus, rebalabá, choriande, rebassou, está dentro de você. E você tem a esperança
de que Cristo é na sua vida, né? Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só, somos libertados da corrupção para a liberdade da glória de Deus. Nós somos livres. Por isso que eu digo que o Ouvir e Crer Rolândia não é uma religião. Você é livre aqui, querido. Aqui você tem liberdade. Não libertinagem. Entenda uma coisa. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, safadeza é outra. Aqui você tem liberdade para ofertar, para dizimar. Você tem liberdade, porque Cristo é liberdade na sua vida. Né? Ora, se a esperança que se vê não é esperança, porque o que espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Querido, nós estamos esperando a paciência em Cristo Jesus. Que nesta noite nós possamos mergulhar na oração em língua, mergulhar na palavra, mergulhar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Para que você entenda que Deus tem um projeto. Para que você entenda que Deus tem um projeto na sua vida. Para que você entenda que Deus, ele tem um projeto na minha vida. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne. Querido, eu tenho que ter uma liberdade de espírito. Eu tenho que ter uma liberdade da graça de Deus. Quando Paulo ele vai escrevendo isso, ele vai nos dando uma ênfase daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos, daquilo que nós... Porque assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu gero fé dentro de mim. Eu gero algo dentro de mim. Eu gero algo que vai produzir coisas grandes. Amém? Aleluia! Que Deus venha abençoar a sua vida, né? Que Deus venha abençoar a minha vida. Que Deus ele venha cuidar das nossas vidas, né? Que Deus ele venha suprir as nossas vidas. Que Deus ele venha trazer a essência da nossa vida. Né? Quantas pessoas que precisam de uma palavra? Quantas pessoas que precisam de um milagre? Né? E Paulo ele vai escrevendo isso para nós. Paulo ele vai, né? E Paulo ainda vai em Romanos 12, diz, portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Né? Tem pessoas que acham que para você cultuar a Deus tem que ser num templo. Templo somos nós, eu sou um templo de Jesus. Jesus habita em mim, Jesus habita em você, meu querido. Nós temos que oferecer o nosso culto racional. Né? E é por isso que nesta noite nós vamos participar juntos do corpo e do sangue de Cristo. Onde nós vamos estar participando, né? Onde nós vamos estar fazendo com que esse memorial seja refeito. É onde nós vamos estar relembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Onde nós vamos estar relembrando, né? Onde nós vamos estar aí relembrando aquilo que Jesus fez por nós. Né? Então eu quero convidar você, querida, a fazer parte do Ouvir e Crer Rolândia. Né? Eu quero fazer parte desta vida da igreja. Não parte de uma religião, de uma denominação. Não, parte do corpo de Cristo. Parte daquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Daquilo que Deus tem para a minha vida. Não importa
Importa que Deus tem o controle de tudo. Né? Mas deixe que Deus transforme pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. A nossa mente ela precisa ser renovada em Cristo Jesus, né? Para que nós possamos ter liberdade. Liberdade do quê, pastor? De adorar. Liberdade, nós não podemos ficar presos em cima de um jugo, em cima de um dogma de homens, em cima de uma doutrina de homens, mas de uma doutrina da palavra, né? Da doutrina da palavra. É isso que eu quero saber, é isso que eu quero falar com você, né? Para que você possa mergulhar, né, na oração em língua. 1 Coríntios 1 e 12 diz, porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado beber um só Espírito. Então Deus nos deu um só Espírito, querido. Deus nos deu um só Espírito. Porque também o corpo não é para um só membro, mas para muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou um olho, não sou corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida, né? Deus ele tem um propósito, né? 1 Coríntios 13 diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa como símbolo do retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda paciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar montes, se não tiver amor, nada disso seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens, olha só, entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso seria. Que nós precisamos amar o nosso próximo. Aqui você tem liberdade, né, de amar, de ser amado, né? Aqui nós temos o apóstolo Heber, que é o nosso pai espiritual, que nos aconselha, que nos ajuda nas nossas aflições, né? É importante isso, querido, né? Para que a gente possa ter amor, né? Não simplesmente uma religião, uma placa, não, amor. Você tem amado o seu irmão? Será que você tem sofrido as aflições que ele está sofrendo? Querido, é importante nós nos posicionarmos nisso. Eu tenho frisado isso, eu tenho batido nessa tecla, para que Deus venha entrar com provisão, né? Para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha trazer o júbilo da graça de Deus, né? Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, que reside dentro de nós, que traz para nós essa essência de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Aqui você tem liberdade para glorificar. Olha só, 1 Coríntios 14 e o verso de número 20. Irmãos, não sejais menino no entendimento. Não sejais menino no entendimento. Quando a maldade, sim, sejam crianças, mas quando o entendimento, sejam pessoas maduras. Na maldade, nós temos que ser menino. Mas, quando o entendimento, sejam pessoas maduras. Não, na lei está escrito, falarei este povo por meio de homens de outras línguas,
e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Olha só. Nós precisamos, querido, crescer, nos amadurecer espiritualmente. Amadurecer espiritualmente, querido. Não é em qualquer vento, não é em qualquer situação que você vai entrando. Não. Não é em qualquer profecia que você vai acreditando. A Bíblia nos dá direito de julgar a profecia, de julgar o profeta. É interessante isso, querido. É nesta noite de ceia que você precisa refletir. É nesta noite de ceia que nós vamos logo mais participar do corpo e do sangue, que você precisa fazer uma autoanálise de você, da sua vida, do seu comportamento cristão. Por isso que o Ouvir e Crer Rolândia, ele veio para trazer o entendimento do Espírito. E quando nós falamos do entendimento do Espírito, nós falamos que você vai mergulhar na oração em línguas. E quando você começa a mergulhar, Deus começa a trazer a essência, Deus começa a moldar você, Deus começa a trazer, né? Eu gosto de ouvir as mensagens do apóstolo Heber Rodrigues, porque nos traz uma mensagem do Espírito. Né? Então, esta noite é noite memorial, querido. É noite de você glorificar, é noite de você exaltar, é noite de você trazer o entendimento de um crescimento espiritual, porque as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. E a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Então veja bem que as línguas constituem um sinal para aqueles que não creem. Mas os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que creem, sim para os que não creem. Assim que se toda a igreja reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas e não crentes, serão que vão dizer que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali, um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos. O segredo que ele tem no coração tornarão manifesto, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Você está entendendo? Nós precisamos, querido, ter esse entendimento, né? Nós precisamos trazer esse entendimento, né? Para que esse evangelho ele possa trazer para nós o entendimento. Quantas pessoas que estão na igreja, querida, há tanto tempo e não têm o entendimento da palavra, né? Ah, eu não sei, eu não entendo, querido. Quem vai trazer o entendimento para você é o Espírito Santo, que já mora dentro de você, que já mora dentro de mim. Agora eu te digo para você, como que você não tem entendimento? É porque talvez não tenha alguém que te instrua espiritualmente. Não tenha talvez alguém que te instrua você a ter esse entendimento de palavra, de convicção. É importante isso, querido. Então eu quero chamar você a participar dos nossos cultos online, né? Através do nosso canal do YouTube, né? A participar dos nossos grupos de WhatsApp. É importante isso, né? E como eu disse, por enquanto nós estamos só com o culto online. Mas assim que a gente tiver aí um povo já firme, né? Aí a gente pode até vir para um salão, né? Como eu já falei com o apóstolo Heber, né? Vamos continuar assim, terça, quinta, sexta e sábado nós vamos ter os nossos cultos online às 20h30. Amém, querido? Né? E você, querido, que quer ser um dizimista, você que quer ser um ofertante, eu te convido a dizimar, a ofertar, querido, a fazer parte do Ouvir e Crer Rolândia, para que nós possamos prosseguir rumo ao céu. Então você, como está em 1 Coríntios, 2 Coríntios 9:6, você vai semear uma semente profética, uma semente de milagre, uma semente profética mesmo, querido.
Hoje é ceia, hoje é dia de você semear. Hoje é dia de você ofertar o seu melhor. Pastor, mas oferte, querido. Paulo diz que o que semeia pouco, pouco ceifará. Mas o que semeia abundância, abundantemente colherá. E cada um contribua segundo o seu propósito, seu coração. Você vai ser um dizimista. Do pastor Antônio, não, do Ouvir e Crer Rolândia. Vai nos ajudar a fazer a obra de Deus. Amém, querido? Vamos para nossa ceia. Agora nós vamos estar celebrando a nossa ceia, né? Para que você possa aí, né? Estar juntamente conosco, né? Você possa estar aí juntamente conosco, né? Vamos celebrar a nossa ceia nesse momento. Você aí que está aí quer participar conosco, né? Juntamente conosco, né? O versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Vamos participar junto do corpo de Cristo. De semelhante modo, também depois de cear, tomou o cálice do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Vamos participar do sangue de Cristo. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ora labassoriande rebalabassoro mandarabacachacarabandabagai. Rima lamas. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite. E amanhã, às 20h30, nós vamos estar aqui novamente com uma palavra profética para a sua vida. Não esqueça de abençoar o Ministério Ouvir e Crer Rolândia. Que Deus abençoe e uma boa noite para você. Graça e paz e até amanhã às 20h30.